Bem-vindas a mais uma videoaula do curso Pensamento Lésbico Contemporâneo, uma iniciativa dos grupos de pesquisa Gira e Maria Quitéria da UFBA em parceria com o coletivo Lesbi Bahia. Adrienne Rich, ela é estadunidense, branca, feminista anglo-americana, lésbica, poeta e professora. Teve uma produção literária marcadamente política. Rich reconhece o poder do discurso como instrumento de transformações sociais e, principalmente, emancipação das mulheres. Por isso, falou da necessidade de posicionar-se como lésbica. Rich é ligada à corrente feminista anglo-americana, que tenta resgatar o passado histórico das mulheres e desenvolver teorias que abordem questões ligadas às suas experiências. Retoma Wollstonecraft, Simone de Beauvoir e Virginia Woolf para falar da educação formal como um dos principais passos para a conquista da autonomia das mulheres, um direito e não um privilégio. A mulher deve ser sujeita a desse processo, pois uma narrativa criada e organizada pelos homens deixa à margem do campo intelectual. As mulheres precisam saber suas condições, desejos e poder expressá-los. Foi uma das primeiras feministas brancas a tratar do discurso sobre racismo na década de 70, mas ainda invisibilizava as mulheres negras à medida que tratou mulheres e negros como se fossem grupos separados e de interesses mútuos. Ficou conhecida como feminista radical e é até identificada por algumas feministas lésbicas como separatista, mas ela não focou no rompimento total da relação sexual com os homens, e sim na construção de relações mais fraternas entre as mulheres. Também teve influência de feministas como Glória Zaldúa, trazendo as questões de fronteira para sua teoria. O que é heterossexualidade compulsória? É uma instituição política e uma ideologia a serviço da soberania masculina, que retira o poder das mulheres. Há um feixe difuso de forças que abarcam desde a brutalidade física até o controle da consciência e que convencem as mulheres que o casamento e orientação sexual voltada aos homens são inevitáveis. Rich usa Kathleen Gold para citar 8 métodos pelos quais o poder masculino é manifestado e mantido, reforçando a heterossexualidade e a desigualdade social. 1. Negação da sexualidade das mulheres. 2. Forçá-las à sexualidade masculina. 3. Controle e exploração do trabalho com o fim de manipular a reprodução. 4. Controle e roubo de suas crianças. 5. Confinamento físico e privação dos movimentos. 6. Uso das mulheres como objetos em transações masculinas. 7. Restrição de sua criatividade. 8. Exclusão de amplas áreas de conhecimento e de realizações culturais da sociedade. Ela ressalta que a maior participação, por exemplo, dos pais na criação dos filhos não implica obrigatoriamente na alteração do peso do poder masculino na sociedade. Há uma ideologia do romance heterossexual, irradiada na jovem desde sua mais tenra infância, por meio dos contos de fada, da televisão, do cinema, da propaganda, das canções populares e da pompa dos casamentos. E isso é um instrumento de controle para a escravização sexual. Nesse contexto, as mulheres aprendem a aceitar como natural e inevitável a pulsão sexual masculina, que por si só isenta o homem de culpa dos atos. Portanto, a falta de escolha é uma realidade não reconhecida. Assim, as mulheres permanecem reféns de relações particulares e sem poder coletivo de determinar o significado e o lugar da sexualidade em suas vidas. O que é existência lésbica? Rich é a favor de um contínuo lésbico, um conjunto de experiências de identificação entre mulheres. Já a existência lésbica é a presença histórica e criação contínua que empodera as vidas das mulheres. A existência lésbica inclui tanto a ruptura de um tabu quanto a rejeição
de um modo compulsório de vida. É um ataque, direto e indireto, ao direito masculino de ter acesso às mulheres. Uma forma de exprimir uma recusa ao patriarcado, um ato de resistência conectado à paixão física de mulher para mulher, o fato mais violentamente apagado da experiência feminina. A suposta heterossexualidade inata das mulheres é obstáculo teórico e político para o feminismo. Por isso, é preciso olhar o vínculo entre mulheres como um impulso politicamente motivado. Rich ressalta que há conteúdo político feminista no ato de escolher uma mulher como amante ou companheira diante da heterossexualidade institucionalizada. Entretanto, para ser libertadora concretamente, a escolha erótica deve aprofundar-se e expandir-se através da identificação consciente entre as mulheres no feminismo lésbico. A existência lésbica tem sido apagada, colocada como doença ou excepcionalidade. Já a heterossexualidade não é colocada como uma preferência, mas algo imposto e mantido por força. Por isso, é um longo processo o descobrimento se você se considera livremente heterossexual. Há um apagamento lésbico que não é só antilésbico, mas antifeminista e distorce igualmente a experiência das mulheres heterossexuais. Rich diferencia lésbicas de feministas. A negligência total ou parcial da existência lésbica em um amplo conjunto de textos, inclusive na produção acadêmica feminista. Não basta a tolerância ao lesbianismo como se fosse estilo de vida alternativo, nem apenas reconhecer que existe produção lésbica, como se isso fosse um fenômeno marginal ou uma preferência sexual. O problema que deve ser tratado pelas feministas é o reforço da heterossexualidade para as mulheres, como um meio de assegurar o direito masculino de acesso físico, econômico e emocional a elas. A invisibilidade da possibilidade lésbica e a teoria feminista que ignora ou marginaliza a lésbica atua na contramão da libertação e do empoderamento das mulheres. Portanto, as feministas heterossexuais devem extrair força política a favor de mudança, ao tomarem uma posição crítica diante da ideologia heterossexual. Mas as lésbicas também podem ser afetadas por essa ideologia e por aquelas instituições que são por ela criadas.